Caros senhores, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de computação, Introdução à Computação Quântica. Nós vamos falar de álgebra linear, tá? E álgebra linear é um assunto, é o coração da mecânica quântica e da computação quântica também. Também da computação clássica, tá? Por que não? A álgebra linear é o estudo, tá, de propriedades de dois conjuntos, tá? E a relação entre eles via um veículo, um mapeamento. Nós vamos explorar isso melhor, tá? É um capítulo grande, então nós vamos tratar nessa aula aqui só de 4 tópicos, tá? E vamos começar por espaços vetoriais. Antes de começar a descrever um espaço vetorial, preciso que você saiba por que isso é importante. Sempre que nós fazemos um modelo matemático é uma representação da realidade, tá? E nós observamos na realidade algumas coisas. E essas algumas coisas precisam ser generalizadas, tá? Matematizadas por alguns veículos geométricos, analíticos, tá? E o espaço vetorial é um deles, tá? Agora, eu queria que de uma vez por todas, toda vez que eu disser a palavra espaço, tá? E qualificar, eu estou dizendo espaço alguma coisa, tá? O que é, no fundo, isso que eu estou chamando de espaço? Sempre que eu disser espaço, eu estou tratando de um conjunto com alguma propriedade, tá? Isso é muito importante. Isso é libertador você ter essa visão, que espaço é um conjunto com uma propriedade. Vou dar um exemplo pessoal. Algo que aconteceu comigo. Quando eu estudei álgebra linear, quando eu era aluno de física na Unicamp, eu tinha um professor bom, tá? Um professor muito bom, e nós estávamos estudando os espaços dos polinômios na álgebra linear. E para mim, ok, eu estava entendendo a matéria, mas espaço de polinômio, tá? Para mim, espaço era aquilo que eu entendia da física, tá? Era o espaço euclidiano, o R3, tá? E eu fiz a pergunta proibida, tá, para o professor de matemática. Como é que eu enxergo esse espaço de polinômios, tá? Eu acho que o professor não entendeu a minha pergunta ou entendeu e não soube responder, não sei. Eu sei que no fim da história eu fingi que entendi a resposta, tá? Mas o que tava por trás aí? Eu tava na matemática, nem sempre os livros descrevem exatamente o que eles querem falar, tá? Quando você fala espaço para um cara que entrou na física, né? Você está preso na ideia de uma coisa geométrica. Isso é o espaço, tá? E nunca me foi falado nos cursos introdutórios, álgebra linear do Boldrini ou qualquer outro curso, Calioli, sei lá, o que vocês tenham usado, ou algum com sotaque aí, algum livro com sotaque. Pouquíssimos deles descrevem que, de fato, um espaço é um conjunto, tá? Então, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, tá? O que é um espaço vetorial? É um conjunto com algumas propriedades, algumas estruturas. Tá? Sempre que você ouvir espaços alguma coisa, espaços topológicos, espaços métricos, sempre conjunto, tá? Então vamos definir o espaço vetorial. O espaço vetorial a gente define sempre também fazendo referência a um corpo, tá? Porque faz parte da ideia de espaço vetorial existe um corpo, tá? Então, lendo o que o professor escreveu aqui no livro. Um espaço vetorial V sobre um corpo C é um conjunto, tá? Veja que ele tomou o cuidado de falar que é um conjunto. Cujos elementos chamaremos vetores, tá? Então, aqui já vai a primeira definição de vetor. O que é um vetor? É um elemento do espaço vetorial. Acabou. Um vetor não é uma reta com direção, sentido. Esquece. Isso aí é uma definição pobríssima, tá? A definição que é imune a qualquer coisa é essa aqui. Vai resistir para sempre. Um vetor é um elemento do espaço vetorial. E nós vamos denotar esse vetor por esse símbolo, tá? Que é o ket U, tá? Por que nós vamos usar esse símbolo e não aquele símbolo que nós utilizávamos na geometria, que a gente utiliza na engenharia, que é uma seta em cima? Porque a física entendeu,
a matemática também, tá? Que uma boa notação te leva sozinha para os resultados da teoria que você está trabalhando. E essa notação aqui pode parecer que é besteira, mas ela vai se juntar com uma outra coisa e você vai ver que essa notação é maravilhosa. Ela vai te dizer resultados, tá? Simplesmente pela forma dela. Essa notação foi introduzida por Dirac. Isso é o CAT, tá bom? E aí, então, o espaço vetorial sobre um corpo, tá? Ele é definido com as seguintes operações. Ele tem duas operações: a adição vetorial e a multiplicação. Veja que eu troquei o nome, eu não chamei de soma, tá? Soma, para mim, eu vou chamar como o resultado da adição. Só um particular meu. E produto é o resultado da multiplicação, tá bom? Então, como eu disse na aula anterior, a soma, quando você vai definir alguma coisa, você tem que definir a operação falando o que ela recebe e para onde ela leva. Então, ela está recebendo dois vetores. Ela recebe da onde eles? Do produto cartesiano. E devolve como uma resposta um vetor. Tá? Então, a soma de vetores dá um vetor. Tá? E na linha de baixo, vocês... Aqui, deixa eu pegar um mouse. Tá? Vocês têm aqui, ó, dado dois vetores, um par ordenado de vetores, eu defino a soma, tá? Dessa forma. Então, a adição eu defino assim. Isso aqui é a soma, tá bom? E o produto por escalar, da mesma forma. Eu tenho aqui um produto cartesiano do elemento do meu corpo C, tá? Com um vetor, e o resultado é um vetor. Tá? Lembra, a ideia que a gente tem, a ideia fundamental que nós temos, pega um vetor, multiplica por 5, ainda é um vetor. Tá bom? Agora, o espaço vetorial ele tem essas duas operações e elas possuem algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é a associatividade, tá? Da soma. Tá aqui. Ou da adição, como eu prefiro. Aí, são 8 propriedades. Tá? A minha adição tem que ser comutativa, tem que existir um vetor zero, tá? Que ele representa como o zero aqui, ele não bota no CAT, depois eu vou explicar. Tem que ter um vetor oposto, aquele vetor que você soma com o seu vetor inicial e chega no vetor nulo. Tá? Tem que ser associativa à operação de multiplicação. Tem que ser distributiva nesses dois sentidos aqui, ó, tipo a multiplicação, o meu escalar, esse objeto eu vou chamar de escalar, tá? Ele tem que se multiplicar dessa forma com relação à soma de dois vetores, ou a soma de dois escalares se distribuem dessa forma aqui com relação ao vetor. E tem que existir a unidade, tá? Na multiplicação desse meu corpo, tá? Veja, a gente definiu o corpo na primeira aula porque nós queremos formular uma teoria que seja semelhante ao que nós observamos no mundo real. No mundo real, se você tem um vetor representando uma força, tem ali um vetor oposto, tá? Ó, exatamente. Nós vimos aqui o vetor oposto. Então tá dentro da teoria. Chega no vetor nulo, tá? Soma duas forças em sentidos e direções contrárias. É o vetor nulo. Tá? A gente também observa regras do paralelogramo, são coisas observadas no mundo que nós vivemos. Então, para matematizar tudo isso e levar isso para uma descrição matemática, nós temos que o nosso objeto precisa ser um espaço vetorial. Por isso esse cuidado, tá? Na definição de espaço vetorial. Aqui embaixo, o professor ele só descreve o seguinte, ele fala, olha, eu não vou descrever o zero do meu espaço vetorial dessa forma aqui, porque eu utilizo esse zero, às vezes, para representar um estado quântico. Tá lá na frente, quando a gente for trabalhar com o nosso bit quântico, o qubit, tá? Ele pode estar no estado 0, 1, tá? Então o estado 0 ele vai guardar esse zero no CAT para representar o estado 0. E o vetor 0 ele vai representar só por 0, tá? Tranquilo, tranquilo. Aqui, o livro, ele comenta de alguns espaços vetoriais. Por exemplo, o Rn, tá? São as n-uplas ordenadas, tá? Tal que xi pertence ao real, pertence aos reais. Então, se você definir a adição dessa forma
e a multiplicação desta forma aqui, você consegue provar que o Rn é um espaço vetorial. Agora veja, não é que ele é sozinho um espaço vetorial, você tem que pôr as operações corretas para ele virar um espaço vetorial, tá? E igualzinho nos complexos, tá? Você tem que fazer ali algumas propriedades interessantes para ele virar o espaço complexo, tá? Que é um número real e um número imaginário, tá? Você tem que definir operações de multiplicação de uma maneira especial para ele virar um espaço vetorial. Nós vimos isso na primeira aula, tá? A multiplicação gera um produto específico. Aquele produto ali, ele é um bom candidato para formar um espaço vetorial e forma, tá bom? Aqui é um exemplo interessante e mais contra-intuitivo, tá? Porque ele sai da ideia do discreto, tá? Veja aqui eu estou tratando de vetores que são discretos, no caso do Rn, tá? São n vetores. Aqui eu vou tratar, esse é um espaço vetorial importante, que é o conjunto das funções contínuas, tá? Em R. Então, o que ele está fazendo? Ó, seja CR, dado no intervalo entre 0 e 1, o conjunto formado pelas funções contínuas no intervalo 0 e 1 com valores em R. Tá? Ele mostra que se você definir a soma dessa forma, uma soma trivial, e a multiplicação dessa forma, esse conjunto respeita os axiomas de espaços vetoriais. Ele respeita aquelas 8 propriedades. Tá? Então, esse conjunto também é um espaço vetorial. Só que é um espaço vetorial diferente, né? Veja que agora ele tem infinitos vetores. Né? Aquele meu primeiro Rn tem n vetores ali. Eu vou descrever ali como uma n-upla. Tá? Esse aqui é uma função contínua entre 0 e 1, tem infinitos pontos aqui. Então, veja, é um negócio, é um bicho diferente, mas ainda é um espaço vetorial. Também ele define aqui ele mostra um outro tipo de espaço vetorial, ó, esse daqui, ó. Cn. Tá? Aqui é o Cn. É a mesma coisa que o Rn, muito parecido, só que esses x aqui, eles pertencem aos complexos. Então, o Cn, tá? Esse espaço aqui, com essas operações, ele também define um espaço vetorial. E aqui o exercício que o professor faz é falar o seguinte: pega esses 3 exemplos e mostra, tá? Que eles respeitam as 8 propriedades de um espaço vetorial, tá bom? Bom, ele diz o seguinte, no último exemplo aqui, tá? O corpo usado foi o C, tá? Tá aqui, ó. Bom, ele fala aqui o seguinte, olha, no último exemplo, o corpo usado foi C, tá? Esse lambda aqui, ele pertence a C, tá bom? No restante do livro, tá? O corpo sempre será os números complexos, salvo menção explícita. Em boa parte do texto, o leitor também pode imaginar que o espaço vetorial em questão é o Cn. O que ele quer dizer aqui? Lembra que para definir um espaço vetorial você tem que definir o corpo que está sendo utilizado? Ele está falando o seguinte, daqui para frente eu não vou falar mais qual que é o corpo. Caso excepcional, eu vou dizer que o corpo não é os complexos, mas vai ser sempre os complexos. Tá bom? Bom, dito isso, baseado completamente na nossa experiência, nós conseguimos definir um conceito chamado base, tá? E dimensão. Tá? Agora, você já viu isso daqui? Eu estou dando comentários de retoque. Tá? A base é uma coisa importante. Tá? Ela traz uma informação excepcional sobre o espaço vetorial que você está trabalhando. Tá? E para definir o que é base, eu vou fazer 2 definições, tá? Antes. Então, a primeira definição. Pegue um αi, tá? Eu vou chamar de escalar. Pegue um escalar no seu corpo. Essa operação aqui, eu vou chamar ela de combinação linear dos vetores, V1 até Vk. Tá? E agora vem a definição. Dado um conjunto de vetores, dizemos que ele gera V se todo elemento de V pode ser escrito como uma combinação linear
dos elementos desse conjunto. Olha que interessante, eu estou falando que tem vetores que geram o meu espaço vetorial. Tá? Quando esses vetores geram o meu espaço vetorial? Quando qualquer vetor do meu espaço vetorial pode ser descrito como uma combinação linear desses vetores. Tá? Veja que ele usou só o C e não somente C. Porque existem várias combinações de vetores, existem vários conjuntos de vetores que podem ser utilizados. Essa já é uma informação posterior, tá? Mas eu estou te dando aqui. Por que ele usou C? Tá? E não C somente C. Esses vetores não precisam ser únicos, tá? Quase nunca são. Tá bom, então ele fez uma definição, definiu um tipo de expressão, chamou isso de combinação linear e vamos repetir de novo a frase. Dado um conjunto de vetores, dizemos que ele gera V se todo elemento de V pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Essa é a primeira definição, vetores que geram V. Agora, uma segunda definição, que são vetores linearmente independentes. O conjunto é linearmente independente, tá? Se ele só admite essa solução trivial. Caso contrário, dizemos que o conjunto é LD. Então vamos ver aqui um exercício. Mostra que um conjunto de vetores é LD se somente C podemos expressar ao menos um de seus vetores como combinação linear dos outros. É elementar, né? Se o conjunto é LD, tá? Se existe alguma combinação aqui, se algum alfa é diferente de zero, então eu consigo representar um vetor como combinação linear dos outros. Tá? Por exemplo, sem perda de generalidade, vamos dizer que o V1, tá? Ele é esse vetor que tem um coeficiente aqui diferente de zero. Então eu posso mandar todo mundo aqui para o outro lado, dividir tudo por α1, porque α1 é diferente de zero, e eu estou escrevendo V1 como combinação linear dos outros vetores. Tá? Então eu consigo provar o exercício. Tá? Então, ó, mostre que um conjunto de vetores é LD, linearmente dependente, se podemos expressar ao menos um dos seus vetores como combinação linear dos outros. Então, é muito fácil provar. E aí uma descrição, aqui uma pergunta. Podemos nos perguntar se existe um conjunto de vetores Li de forma que todo elemento do espaço V possa ser escrito como combinação linear dos elementos desse conjunto. É possível mostrar que todo espaço vetorial possui um conjunto Li com essa propriedade. Tá? Essa demonstração ela envolve o lema de Zorn, tá? Ela não é trivial, e por isso que talvez você nunca tenha encontrado ela em nenhum livro, tá, introdutório sobre o assunto. Tá? Mas eu não recomendo que você vá atrás disso, não vai mudar nada da sua vida, mas você tem que conhecer o resultado. Tá? Todo espaço vetorial admite um conjunto de vetores Li com essa propriedade. Então agora vem uma definição. Uma base, não é a base, é uma, qualquer pode ser, é uma, tá? Uma base para um espaço vetorial V é um conjunto Li, tá? Dessa forma, tal que todo vetor V é combinação linear dessa base, tá? E aí já vem a outra definição. A dimensão de V é o número de vetores em uma base. Tá? Então você tem uma base. O que é uma base? É um conjunto de vetores Li, tal que qualquer outro vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores Lis. Tá? E ele define também que a dimensão do seu espaço ela é igual ao número de vetores nessa base. Esse asterisco aqui, esse 1, é porque ele está falando o seguinte. Essa definição aqui, tá? Ela tem uma base de valores finitos. Ela é aplicada naquele exemplo do Rn e do Cn. Tá? O exemplo das funções contínuas entre 0 e 1, aí a base ali é infinita, é outra brincadeira. Tá bom? Então, essa definição aqui ela só funciona para espaços de dimensão finita. E aí ele diz aqui, ó, é possível mostrar que duas bases de V devem ter necessariamente o mesmo número de elementos, de modo que a dimensão está bem definida, ou seja, não depende da base que escolhemos para V. Tá? Sempre que vocês lerem alguma coisa está bem definida, significa que ela não depende do representante que você está pegando. Tá? Então veja, a dimensão é um número bem definido porque não importa a base que eu utilize, tá? Ela sempre vai respeitar, o conjunto sempre vai ter essa quantidade de números. Tá?
Então, você pode ter outra base, não é um problema. Eu vou te mostrar como encontrar bases, tá? Mais para frente, quantas bases você imaginar, tá? O importante é, elas sempre vão respeitar, elas vão ter sempre a mesma quantidade, tá? Então, eu defino essa quantidade como dimensão. Da existência de uma base B caligráfico do espaço V, surge a notação para vetores mais utilizada. Dado um vetor V, podemos escrevê-lo como combinação linear desta base e de forma única, tá? Então, se eu tiver uma base, cada vetor vai ter uma única representação nessa base. Isso é ótimo, né? Porque senão ficaria mudando a descrição do vetor, tá? E para provar isso, você tenta o absurdo. Você pega o vetor escrito, tá? De uma maneira diferente, tá? Uma representação diferente na mesma base. Você faz a diferença desses vetores, dá zero, né? Porque é o vetor com ele mesmo, tá? E você vai chegar nessa expressão. Como esses VIs são a base, eles são linearmente independentes. Então, isso só é verdade se esses caras aqui, tá? São iguais, tá? E aí você chegou numa contradição, porque aqui você afirmou a hipótese que eles eram diferentes, aqui você chegou que eles são iguais. Tá? Então, o que você errou? Afirmar que eles são diferentes. Chegou no absurdo. Então, como não pode existir isso, tá? Você só pode... só tem... Ou eles são iguais ou eles são diferentes, tá? Não tem... terceiro é excludente, tá? É a hipótese do terceiro excludente, da lógica. Tá? Então... esses caras têm que ser iguais, então não existem representações diferentes utilizando a mesma base. E assim podemos representar o vetor por meio de seus coeficientes na base dada. Então você pega o vetor V, você não precisa escrever a base dele, você coloca só as coordenadas, tá? E aí aqui eu identifico a base. Quando não houver confusão, eu nem preciso utilizar a base. Tipo um vetor do R3. Você não precisa escrever aqui R3. Você não vai escrever um vetor 5 na direção X, 2 na direção Y e 3 na direção Z. Não, você escreve 5,2,3. Tá? É uma representação econômica. Tá bom? Bom, definido o espaço vetorial, nós vamos definir agora o subespaço vetorial. E o que é o subespaço vetorial? É uma simplificação. Tá? Ele é um subconjunto do espaço vetorial. Tá? É uma coisa importante. Tá? Vamos ver o que o livro fala aqui. Um subespaço vetorial S do espaço vetorial V é um subconjunto de V, que é, ele mesmo, um espaço vetorial, com as operações de soma, multiplicação por escalar, definidas em V. Tá? Bom, ele é um subconjunto, tá? Mas, mesmo sendo um subconjunto, tem que ter propriedades. Tipo, o zero tem que estar lá dentro, senão não vai satisfazer as 8 propriedades. Tá? Se x mais y pertence a S, desculpa, x mais y pertence a S, para todo x e y pertencente a S. Tá? Então, eu pego vetores no meu subespaço, eu tenho que trazer uma resposta no meu subespaço. Tá? E a mesma coisa para multiplicação. Se eu multiplicar um vetor por um número, ele tem que estar no mesmo conjunto. Tá? E isso é um subespaço. Tá? E isso é muito importante, senão você está definindo um negócio que está saindo do espaço, não faz sentido. Tá? Então, essa é uma definição de subespaço. E aqui um exercício. Considere o subconjunto, tá? O conjunto S, tá? Dado por essa N-upla, que é T00000 pertencente a Rn, tal que T pertence a R. Mostre que S é um subespaço vetorial de Rn. Tá? Esse é um exemplo de subespaço vetorial. Tá? O Rn é um espaço vetorial? Só esse cara aqui, a primeira coordenada, também é um espaço vetorial. O zero está aqui, né? Se eu colocar t igual a zero, ele está aqui. Se eu pegar t's diferentes e somar, o resultado também está aqui. Tá? Então, só provar essas 3 propriedades, você prova que ele é um subespaço vetorial de Rn. Tá? Lembrando que você já provou que o Rn é um espaço vetorial. Um outro exercício. Considere o subconjunto S, tá? Dado por f pertencente ao conjunto das funções contínuas, tá? Entre 0 e 1. Funções reais contínuas entre 0 e 1. Tal que f de 0 é igual a f de 1, que é igual a 0.
Mostre que S é um subespaço vetorial desse conjunto. Bom, primeira coisa, esse conjunto é um espaço vetorial. Tá? O zero está aqui dentro? Tá. Então, nós temos um zero aqui. A soma desses caras também está aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Tá? Então, você consegue provar. Ele é um espaço que nas extremidades dá zero. Tá tudo certo aqui. Tá? Então, você também consegue mostrar que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial. Tá bom? Eu sei que são algumas definições que parecem agora ser sem sentido, tá? Mas essas definições são importantes, tá? E nós vamos utilizar mais para frente, lembrando, essa primeira parte do curso trata muito de uma revisão, tá? E esses assuntos vão ser todos utilizados daqui para frente. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, porque nós vamos tratar de um outro assunto. Também está relacionado, tá? Mas é um outro assunto, tá bom? Nós vamos tratar de transformações lineares. E o que são transformações lineares? Tá? É muito importante a gente entender esse tópico, porque transformações lineares é uma daquelas coisas que definem a álgebra linear. Tá? A álgebra linear ela é o estudo, tá, das transformações lineares entre espaços vetoriais. E transformações lineares, elas aparecem em muitos contextos, de diferentes formas. Tá? Por exemplo, quando você está mudando para um referencial físico em movimento, você está aplicando uma transformação linear no seu referencial. Tá? Então veja, eu estou mudando o referencial, estou fazendo uma outra descrição do meu sistema. Tá? Então eu estou levando o referencial para outro lugar. Tá? Eu estou fazendo uma transformação linear. Então tudo que eu estou medindo, velocidade, tá? Posição, energia, tudo isso vai ser transformado. Tá bom? Então esse conceito é muito importante e é definidor na álgebra linear. Tá? Então vamos a um conceito que ele é bem simples, não tem nada complexo, não se assustem com as contas aqui. Eu vou mostrar que, se é a primeira vez que você está vendo esse formalismo, você vai ver e vai ver que não é nada. Então vamos lá. Sejam U e V espaços vetoriais. Tá? Uma aplicação, tá? Um mapeamento que vai de U para V é dita uma transformação linear C. Dado dois vetores pertencentes a U e um lambda pertencente a C, tá? Quando que ela é uma transformação linear? Quando eu aplicar essa transformação, tá, em lambda U e esse lambda sair para fora, tá? Então, a transformação em lambda U é igual a lambda vezes a transformação. Isso é uma transformação linear. Ou a transformação da soma é igual, tá? A transformação da adição é igual à adição das transformações. Isso define uma transformação linear. Pensa, por exemplo, num polinômio de grau 1, tá? Ele é uma transformação linear, tá bom? Vamos então aqui entender como é que um vetor ele é transformado por uma transformação linear. E aqui eu preciso que vocês tomem muito cuidado. O professor cometeu um pequeno erro. Tá bom? Onde é V, ele deveria chamar U. E onde é U, ele deveria ter chamado de V. Tá? Acho que foi um erro na hora de digitação. Então vamos lá. Eu vou ler da maneira certa aqui, tá? Nós temos dois espaços vetoriais. Então fixemos uma base B, tá? Para esse primeiro espaço U. E uma base F para o espaço V. Geralmente a gente usa B e F. Forward. Tá? O F, o que está indo para frente. Backward. Tá? Então, a gente vai utilizar sempre isso. Esse F é o espaço para onde a minha transformação está indo. Então, essa é a base de F. Podemos escrever um vetor V pertencente a U, tá? Na forma V é combinação linear da base, tá? De U. Tá? Isso aqui está errado também, viu? Então, V é a combinação dos vetores da base. Tá? Aqui também podemos representar na forma matricial. Então, aqui eu tenho o vetor V
eu posso representar dessa forma. Eu represento o vetor como uma matriz coluna, tá bom? Ou dessa forma aqui, utilizando a transposta, tá bom? Daí, tá? A transformação em V é o quê? É a transformação no vetor, que é a combinação linear dos vetores da base, tá? Isso aqui é um escalar, esse V, tá? Ó, olha a propriedade aqui, o escalar sai para fora, tá bom? Então, ó, o escalar saiu para fora. Então, agora eu só tenho que olhar a transformação da minha base, tá? Então, a transformação do vetor acaba sendo a transformação da base. E a transformação da base vai ser dada por essa forma. Olhando isso aqui dessa forma pode assustar, tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui, ó. Vocês vão ver que não tem nada demais. Então, suponha que eu tenho um vetor V, tá? No meu primeiro espaço. Então, ele é dado como... Esse aqui, o V1, o Vn, são os vetores da minha base. Então, ele é dado por essa combinação linear. Aí, eu aplico a minha transformação, que lá era T, tá? Mas aqui eu estou usando F porque eu peguei isso do Wikipedia. Então, a minha F de V, tá? É igual a F disso daqui, utilizando a propriedade de linearidade, foi descrito dessa forma. Então, agora, eu tenho que escrever qual que é a transformação que a minha base sofre, tá? Então, a transformação da base VJ, por exemplo, eu estou olhando a base J, tá? Aqui tá, saiu do I, mas o ideal é que eu tivesse saído de J. Vou só pegar aqui um J só para vocês não acharem que peguei um J qualquer aqui. Olha só. Então eu peguei um vetor J, um vetor da base J. Eu tenho que escrever então esse J, como eu estou agora no meu outro espaço, no espaço destino, tá? No espaço F, eu vou escrever esse J como elementos, como uma combinação de elementos da minha base, no meu espaço novo, tá? O meu espaço novo tem essa base, W1 até Wm, por exemplo, tá? E ele vai ter coeficientes, tá? Agora, repare que eu deixei esse coeficiente chamado de J, porque ele se refere ao elemento da base VJ. Tá? Se fosse o V1 aqui, seria A11, W1, A21, W2, AM1, WM, entendeu? Então, é isso. Isso daqui é o que está escrito aqui, ó. Tá? Este cara aqui, ó, TJI, é esse cara aqui, ó, tá? E esse elemento aqui, ó, esse vetor aqui, é esse vetor aqui, tá bom? Então, vocês não tem que se preocupar, tá? Olha com calma isso daqui, mas dá para entender. Isso aqui é um número, tá? Esse TJI acabou sendo um número, tá bom? Então, vamos lá. Em que os números TJI são tais que, aqui também não tem novidade alguma, né? Ele está relacionando a transformação da base com esses números. Portanto, podemos representar a transformação linear por meio de uma matriz, tá? TBF, com entradas T e J. O E e o J aqui são índices múltiplos, você pode trocar a ordem deles. Da seguinte forma, tá? Então, essa operação escrita agora na base F, eu posso descrever dessa seguinte forma. Eu tenho o vetor V, tá? Escrito na base B, e uma matriz de transformação, mudança de base, de B para F. É como se você cortasse, tá? O B com B e sobrasse F. Tá? De forma similar, dado uma matriz N por M, temos, desde que fixada as bases, uma transformação linear associada. Então, o que ele está querendo dizer? Você, tendo uma transformação linear, você pode representar ela por meio de uma matriz. Tá? E tendo uma matriz, você sempre pode achar uma transformação linear associada. Essa identificação é tão forte que frequentemente nos referimos a uma transformação linear apenas pela matriz que a representa, desde que não haja confusão acerca de quais são as bases usadas em cada caso.
tá? Quando U e V são iguais a Cn, as matrizes em questão são matrizes n por n. O conjunto das matrizes n por n com coeficientes em C será denotado por essa expressão, tá? São matrizes n por n em C. Bom, vamos lá. Então, só para a gente recapitular, porque tem algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho dois espaços vetoriais, U e V, tá? Eu defini uma aplicação que sai de U e vai para V. Ela tem essas propriedades, tá? Então, se eu pegar um vetor no meu primeiro espaço, que é descrito dessa forma na base B, como que ele se transforma? Ele se transforma desta forma aqui. Isso aqui é uma matriz, cara, tá? Você consegue ver bonitinho, tá? São matrizes. Escreva todas essas expressões aqui, você vai ver que são matrizes. Então ele está querendo dizer, olha, toda vez que eu tiver uma transformação linear, eu consigo associar uma matriz à transformação linear. E vice-versa. Se eu tiver uma matriz, eu associo também uma transformação linear. De forma que uma coisa começa a ser indissociável da outra, tá? Ou seja, eu posso começar a falar que uma matriz é uma transformação linear, tá? E vice-versa. Então, isso é uma propriedade muito importante, porque agora nós vamos poder representar transformações lineares por matrizes. E isso explica por que na mecânica quântica se usa matrizes, tá? Tem a representação ondulatória, mas pode ser representado por matrizes também, porque ambos objetos são as mesmas coisas, são transformações lineares, tá? E aqui, para terminar, tem uma coisa que passa direto, tá? Passa despercebido na engenharia, tá? E em cursos introdutórios de física também passa despercebido. Então vamos ver o que é o negócio e vocês vão ver que vocês já trabalham com isso. Ele vai definir um negócio chamado funcional linear, tá? Recebe este símbolo. Esse símbolo aqui chama bra, tá? O outro símbolo do vetor é o ket. Então os juntos ficam em português bracket, tá? Ou bracket, tá bom? Então um funcional linear, tá? Isso aqui acho que é xi nessa letra, não me lembro agora. Um funcional linear é uma transformação linear, tá? Que recebe um vetor e devolve um número do meu corpo, tá? O espaço de todos os funcionais lineares de V é conhecido como o espaço dual de V e denotado por V asterisco. Os elementos V asterisco serão denotados na notação de Dirac pelo símbolo bra, tá? Vamos lá. Isso é o seguinte, nos cursos, tá, de engenharia, introdutórios, tá, vocês tiveram contato com um objeto, tá, que era o produto interno, que é o nosso próximo objeto. Você tem dois vetores, produto escalar. Lembra do produto escalar? Tá, você tem dois vetores, faz o produto escalar, dá um cosseno, muitas pessoas não sabem de onde isso sai, tá? Você consegue ver isso simplesmente por uma regra do paralelogramo, tá? A lei dos cossenos, tá? É puramente a lei dos cossenos. Consegue definir esse produto, tá certo? Só que para você fazer essa operação, você talvez não tenha percebido, mas você sempre usou um vetor na vertical e um na horizontal. O primeiro na horizontal e o segundo na vertical, tá? Aquele vetor horizontal também é chamado de covetor, tá? Ou vetor dual, tá? Ou funcional linear. Funcional linear é esse vetor horizontal. Por quê? Porque quando ele recebe como entrada um vetor vertical, um vetor, tá? Ele devolve um número. É o produto escalar. Você tem um vetor multiplicado por outro vetor, não te dá um número? O módulo do primeiro, o módulo do segundo e o cosseno deles? Tá? Então isso é um funcional. Só que o que nunca te falaram é que esse primeiro vetor tinha que ser horizontal. Mas por quê? Porque você está trabalhando no R3 uma base ortonormal, a base do R3. Então, na base do R3, as representações de vetores e covetores, tá? A representação pode ser a mesma. Então, ninguém comenta isso com você. Mas quando você vai para espaços mais gerais ou
mesmo em espaços comuns, tá? Você utiliza coordenadas curvilíneas, isso começa a fazer uma enorme diferença. Tá? Então, essa é uma operação que você consegue definir. Ele está definindo. Tá? Eu não sei como essa operação funciona ainda. Tá? Eu só estou definindo. Tá? Então, ele está definindo que o funcional linear é uma transformação linear que recebe um vetor e devolve um número. Tá? E ele diz como vai representar. Nós vamos utilizar essa ideia na próxima aula para definir o produto interno. Até lá, eu quero que você assista essa aula, reflita, tá? E havendo alguma dúvida, retorne ao conteúdo e ao livro original. Um grande abraço, qualquer coisa, entra lá no grupo do Telegram, tá? Tem o grupo original e um grupinho pequenininho, que está lá na descrição, que é o Mastermind. Pode fazer pergunta por lá que eu responderei. Um grande abraço.